Meu convidado é jornalista e apresentador de televisão, mas hoje ele está aqui para falar de um trabalho realizado atrás das câmeras e que beneficia muita gente. Durante uma série de reportagens sobre o funcionamento do Hospital de Câncer de Barretos, ele se encantou pela dedicação da instituição em salvar vidas. A partir daquele momento, ele resolveu colaborar com a divulgação e a captação de recursos para o hospital. Eu recebo no Receita para Dois, Domingues Júnior. Nasceu em Araçatuba, interior de São Paulo. É casado e tem 2 filhas. É apresentador da TV Record em Porto Velho, capital de Rondônia. E coordenador de captação de recursos do Hospital do Câncer de Barretos há 1 ano. Escreve crônicas e gosta de jogar badminton. Beni, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, é um Edu, prazer, obrigado, viu? é meu, é alegria, é uma honra poder participar de um programa do qual sou fã. Muito obrigado. Para falar de um trabalho que eu virei fã também. Agora me explica uma coisa, e para todo mundo em casa também. Claro. Você é jornalista há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, 24 anos. Trabalhou em diversas áreas. Já fez Esporte, tudo quanto é tipo? cultura, política, segurança. Depois me especializei trabalhando no relacionamento através das mídias sociais, buscando essa interatividade cada vez maior. Você nasceu aqui em São Paulo. Eu nasci em Araçatuba. Em Araçatuba, interior de São Paulo, para quem não conhece. Exatamente. E mudou daqui de São Paulo. Fui ainda jovem para Cascavel, no Paraná, onde eu conheci uma emissora de televisão chamada TV Tarobá, que era, à época, uma grande referência de TV com programação local. Tá. E ali, com essa possibilidade da programação local muito forte, com muito evento ao vivo, lá e fora de lá, porque a gente fazia Stock Car, fazia Campeonato Brasileiro, ela era terceirizada de várias emissoras. Entendi. Então eu entrei nessas equipes fazendo trabalho para outras grandes emissoras, inclusive para a Record. Tá. E obrigatoriamente acabei tendo que aprender um pouco de tudo, né? Virar multimídia mesmo. Agora, como jornalista, você já pensava, como menino, melhor dizendo, antes de começar o jornalismo, você já pensava em fazer isso na escola, por exemplo? Sim, não? sim. Desde pequeno, logo você entrevistava cedo, teus amigos? eu estava e gostava muito de escrever, principalmente escrever. Tá. Era algo que professores identificaram isso em mim, porque eu nunca fui um bom aluno. Mas quando o assunto era ler história ou língua portuguesa e escrever, fazer uma redação que chamava composição naquela época, muito bem em português, eu gostava então. de escrever, de contar histórias. E aquilo de contar histórias acabou sendo o meu caminho, sua paixão. minha paixão, porque meu pai falava muito isso. Leia muito para que você escreva bem e conte bem as suas histórias. Seu pai e sua mãe, então, sempre te apoiaram para isso? Principalmente o meu pai, né? Meu pai. E você estudou lá? Eu estudei, eu fui para Cascavel. Tá. Quando eu comecei na TV Tarobá, em 87, não havia o curso de jornalismo lá, eu aprendi na marra mesmo. Na raça? Na raça. Depois estudei marketing aqui com a Universidade Metodista de Santo André. E com o marketing e o jornalismo casados e muita leitura, e eu acabei me tornando um apaixonado pelo que eu faço. Escrever, falar para a televisão, apresentar programas, contar histórias, entrevistar pessoas, é algo que eu realmente gosto. E hoje, o que você mais gosta de fazer? Então, e por conta disso, depois de uma boa experiência em Rondônia, quando eu fui para ajudar na implantação de televisão com programação local, eu recebi o convite, acabei com um casamento muito legal com a TV Record de lá, que é a TV Candelária, comandada por meu querido amigo Everton Leone, a quem eu agradeço muito. E logo que eu entrei na TV, 1 ano e pouco atrás, o primeiro desafio que me deram foi fazer a série de reportagens sobre o Hospital de Câncer. O Beni Andrade e o Everton me pediram, olha, tua incumbência é essa. Por quê, Edu? Porque o hospital estava sendo implantado lá. Ele está fazendo ramificações do Brasil inteiro e a região norte não tem um centro de oncologia. Um hospital que é tradicional aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Né? Daí foi para Juazeiro, graças a Ivete Sangalo. Tá. Agora, em Rondônia, na região norte, há muito pouco de tratamento de câncer. E, curiosamente, Rondônia é o estado brasileiro que proporcionalmente mais tem gente em Barretos. E na ordem, São Paulo, Minas e depois Rondônia. Entendi. São mais de 6 mil pessoas. 95% dos casos de câncer de Rondônia estão em Barretos. É uma migração estranha, uma migração ao contrário, né? Ou seja, a pessoa, até para todo mundo entender, quando acontece algum problema na família, por exemplo, uma criança, Barretos. a família inteira vem para Barretos, que é o interior de São Paulo. Exatamente. Tradicionalmente a terra como é que chama? Do gado, né? A terra da festa do peão de boiadeiro. Da festa do peão de boiadeiro. E essa migração ao contrário se deu por isso, porque esses fazendeiros, esses proprietários de terras, tinham terras também em Rondônia, 70, anos 80. Tá. Como sabiam que a referência era Barretos e ninguém paga nada para ser tratado lá, o trabalhador rural deles
em São Paulo era atendido em Barretos e o de Rondônia também. Entendi. Só que quando esse paciente voltava para Rondônia, ele voltava entusiasmado. Pô, fui tratado como um rei, fui tratado com amor, fui tratado com dignidade. Isso espalha. Esse é o vírus do bem. E aí as pessoas falando para o compadre, para o comadre, para o tio, para a tia. Boca a boca de divulgação. Acabou, exatamente. Aí Rondônia voltou e fez uma migração ao contrário e veio para Barretos. Entendi. E eu vim para conhecer isso. Por que aconteceu de Barretos ir para Porto Velho? Eu precisava explicar para Rondônia por que uma unidade de hospital de câncer estava lá. Só que aconteceu comigo algo que eu não imaginava. Eu vim para fazer um trabalho jornalístico com o qual eu estava habituado. Que você já tinha feito. Exatamente. Saúde, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Então, você, por exemplo, para todo mundo em casa entender, você fazia trabalho jornalístico a sua vida inteira. Exato. Você foi chamado para fazer mais um. Pela TV para ter um programa, que é um programa na grade à noite da TV Record, um programa de entrevista, um programa de notícias, de variedades, mas recebi esse desafio. E vim, fiquei alguns dias em Barretos, e olha, sem exagero de palavras, sem nenhuma pieguice, sem forçar nada a barra, eu voltei outra pessoa para lá, Guedes. Eu voltei outro jornalista, outro pai, outro marido, outro amigo e outra pessoa, outro homem, outro ser humano. Porque eu vi o amor. Ouvir falar, ler e escrever a respeito dele, sentir, né, com a esposa, com as filhas, é algo que eu já conhecia. Agora, enxergá-lo como eu enxerguei, e como qualquer pessoa que vai a Barretos e conhece o hospital como eu conheci, pode enxergar, foi transformador para mim. Entendi. Então eu sabia que a partir daquele momento, além de editar a matéria, de colocar as reportagens no ar, eu precisava fazer como o Mário Sérgio Cortella escreve, né? Responder qual é a minha obra, que é a capa de um livro dele, maravilhoso. Qual é a tua obra? Eu tinha que responder isso para mim. E passei a entender que era hora de dar essa resposta, de pegar a maturidade, o aprendizado, o expertise, o know-how como jornalista, como comunicador, e servir a essa instituição. Quando que você percebeu que isso tinha acontecido na tua vida? Porque eu imagino que você deve ter passado, como jornalista experiente que é, por coisas difíceis, muitas. Matérias complicadas de se fazer, de se pensar, de voltar muitas vezes para casa. Porque a gente, quando vivencia aquilo, a gente volta para casa muitas vezes mal, pensando naquilo, passa a semana, passa o mês, muitas vezes pesado, cansado, né? Porque a gente acaba levando isso tudo com a gente, levando para a nossa família muitas vezes, né? Quando você percebeu que você teve essa mudança? A cada entrevista, por exemplo, quando eu fui chamado para ir para lá, foi logo depois de uma entrevista que o Sérgio Reis concedeu para a gente num programa de rádio que nós temos. Tá. E ele é muito envolvido, muito engajado também no trabalho do hospital. Excelente profissional. Um excelente profissional, um cara sensacional. E aí ele contou uma história no estúdio que nós tivemos que acabar o programa porque todo mundo desabou de chorar. Todos os apresentadores, são 5 jornalistas, são chamados de dinossauros, todos experientes, calejados, e ninguém aguentou o final do programa. Foi uma choradeira, porque ele contou a seguinte história, eu vou falar rapidinho. Ele estava ao lado do Henrique Prata, que é o presidente da fundação, presidente do hospital, num espaço onde está sepultado o pai dele, o Dr. Paulo Prata, que foi o criador de tudo isso. Estava o Sérgio Reis e o Prata falando das coisas do hospital. De repente vem uma senhorazinha, muito querida, muito simpática, mas aparentemente muito humilde, para falar com eles por ser fã do Sérgio. Eu sou sua fã, e abraçou ele, beijou, e emocionada, feliz da vida em ver um cantor que ela adorava. Aí o Sérgio Reis perguntou, de onde é a senhora? Ela falou assim, eu sou de Rondônia. Ah, e aí, a senhora está sendo tratada? Não, eu fui curada, eu estou voltando para casa porque eu fui curada. Aí o Sérgio Reis abraçou e o Prata também, naquele momento, e ela tirou R$2 do bolso, do vestidinho, e deu para o Prata. Falou assim, essa aqui é a minha contribuição, é só o que eu tenho. Cara, quando ela fez aquilo, ninguém aguentou na hora. E nós, quando soubemos dessa história, também a gente não aguentou. Foi muito forte. E ao entrevistar as pessoas lá, à medida que eu conversava com rondonienses ou não, com os brasileiros que estão lá de todos os cantos, eu percebia que realmente aquilo era transformador. Eu fui crescendo em relação ao sentimento sobre aquele lugar e ao entendê-lo mais ainda. Ver como os médicos trabalham em regime integral, com exclusividade,
nutricionistas, fisioterapeutas, zeladores, o pessoal da lavanderia, os motoristas, o pessoal da imprensa. Aquilo foi mexendo com o meu coração. A primeira vez que você foi para lá, quanto tempo você ficou? Fiquei 4 dias. 4 dias, todos eles dedicados a conhecer o hospital. A gente pode dizer que nesses 4 dias você já sentiu Já senti. Aí uma mudança? Voltei, já falei com a minha esposa, a Elodie, que está me vendo agora, de quem eu estou com saudade. Falei para as minhas filhas. Falei na emissora e quando tive a oportunidade de entrevistar o Prata, logo depois, uns dias depois, eu falei isso para ele. E começamos a desfrutar de uma amizade que hoje é muito sólida, muito agradável. E chegou um momento que ele falou, cara, você está contaminado, né? E eu falei, eu estou mesmo. E aí ele me convidou para ajudá-lo como coordenador na captação de recursos junto a empresas para dedução de imposto de renda para que elas contribuam. Debaixo da batuta do Zardini, que é o nosso líder na captação de recursos via leilões, que você sabe que é um grande sucesso. Porque o hospital tem 40% do SUS e o restante a gente tem que conseguir com o cofrinho, com as empresas, com os voluntários, com os doadores, milhares no Brasil inteiro espalhados. Inclusive, ele me chamou para ajudar. Inclusive até aproveita, porque as empresas, por exemplo, de todo o Brasil podem ajudar deduzindo imposto de renda, principalmente no trabalho do projeto Como com funciona? Idosos. Essas empresas podem nos procurar via hcancerbarretos.com.br. Eu vou deixar os meus contatos também, porque é a minha função, junto com o Eduardo, que mora aqui em São Paulo e é do nosso jurídico, e do departamento de projetos. Qualquer empresa interessada em conhecer detalhadamente, eu vou até elas, ou a gente tem alguém que vai, apresenta o projeto, dá os detalhes e orienta como que pode ser feita essa colaboração. E pode ser de qualquer valor. Você acabou de dar um exemplo agora de R$2. Era tudo o que ela tinha. Né? Então... E tem muita gente também que não quer ou não pode, enfim, mas quer contribuir pessoalmente, que é muito importante isso também. E... Pode ser tudo através do site do hospital ou de campanhas como a caminhada, que daqui a pouquinho eu vou falar, que é uma maneira também de ajudar principalmente o tratamento com crianças, que é a nossa nova menina dos olhos, eu poderia dizer assim. O nosso novo desafio é o curar as crianças. E de lá para cá, por exemplo, você falou a primeira vez que você foi 4 dias. Você voltou? Voltei, imagina, falou com a sua esposa, falou com todo mundo. Quis que ela conhecesse para compreender melhor que paixão é essa, né? E ela veio comigo agora na Festa do Peão, a gente esteve lá, Festa do Peão de Boiadeiro. Os artistas todos doam um cachê para o hospital, é algo lindo também, né? E vários deles são mantenedores também do hospital. O Garth Brooks, que é o grande nome da música country, é parceiro do hospital. E os artistas brasileiros, você sabe disso. E eu fui levá-la lá para conhecer, né? Todos que podem contribuem. Por isso, várias alas do hospital têm nomes homenageando gente do show business, né? E ela foi conhecer comigo, entendeu, deu força e a partir daí eu me motivei ainda mais. Tanto que compartilhei com o Marcos Rombino, aqui da Record News. Ele ficou sensibilizado. Ah, ficou, ele falou na hora. Agendou para eu estar aqui. A gente precisa trazer... Quando ele falou, você não trazer semana que vem. Eu falei, tá marcado, pode trazer quando você quiser. Aí eu acabei me contundindo, machuquei o joelho, atrasou um pouquinho a gravação, mas eu estava ansioso para vir aqui compartilhar com o teu público esse trabalho lindo do hospital. Mudou a tua vida? Mudou a minha vida. Você aconselha para as pessoas que, por exemplo, estão passando por algum tipo de outros problemas, ir lá conhecer, por exemplo, o hospital para ver o que é feito? Tem muita gente que, assim, a gente faz as matérias e muitas vezes a gente percebe isso. Tem gente que reclama por problemas que não são problemas, né? Isso aí. E se aconselha as pessoas a visitarem, a conhecerem. E tudo é transformador. Agora, quando essas pessoas conhecerem o hospital infantil, infanto-juvenil, aí será transformador para a vida toda, porque é algo absolutamente extraordinário. Pensar que uma instituição que nasceu há 50 anos, como um pequeno hospital no interior do estado de São Paulo, depois ousou se tornar uma referência no tratamento de câncer. Hoje é uma referência nacional, em alguns aspectos internacional, e segue o protocolo do Hospital St. Jude, que é de Memphis, no Tennessee, a maior referência mundial de tratamento infantil, e hoje oferece para as nossas crianças essa possibilidade. Não tem como a pessoa entrar nesse hospital e não sair transformada, Guedes, porque ele é lindo. Bem, é legal, assim, quando o Marcão me falou de você, é legal ver o carinho, o amor e o respeito que você tem. Passando por tantas coisas na vida, você, assim, de repente, quantos anos você tem? Eu estou com 48. 48 anos, 48. Isso aconteceu faz um ano, mais ou menos? Vai, 1 ano e meio.
um ano e meio, mudar completamente a sua vida. É legal até para você contar isso para todo mundo, porque isso pode motivar muita gente. Exato. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Fique com a gente, até já. E a gente está de volta aqui com Receita para Dois, com Beni Domingues, falando sobre a experiência de vida também. São quantos anos de jornalismo? 24. 24 anos de jornalismo. Mas uma experiência que mudou a tua vida. De fato. De fato mudou. A ida para Barretos e conhecer o Hospital de Câncer tem transformado muita coisa em mim. Você, no teu dia a dia, está presente agora no hospital? Presente. É basicamente o assunto do qual eu mais falo. Às vezes fico até exagero. Peço desculpas pelo entusiasmo. Imagina, não tem que pedir desculpa. Mas é que aqui você não precisa pedir desculpa. Tá muito presente assim, na circulação sanguínea. Você gosta tá de... Deixa eu ver, de salsinha você gosta? Gosto. Você gosta de presunto cru? Gosto. Gosta também? Se não gostar de alguma coisa, você fala, tá? Não, tá. Você gosta de... Água na boca. Deixa eu ver, alecrim, tomilho? Delícia. Gosta? Delícia, Vou pôr um pouquinho de favor. tomilho. Manjericão, você gosta? Muito. Pôr um pouquinho também. Amêndoa, você gosta? Muito. Manjericão tem no Você gosta de quintalzinho lá de tudo? casa. Eu gosto, cara. Você gosta de cozinhar, não? Mas melhor eu não falar nada. Diante do Edu Guedes, é melhor eu ficar quieto. Você fez muita matéria? Troque de assunto, Você já fez muita favor. matéria na vida de comida, não? Já fez? Fiz algumas. Que tipo? Comida, principalmente a culinária local, né? Rondônia, região amazônica, tem as suas riquezas e peculiaridades, né? Por alguns lugares onde eu passei, eu tive a oportunidade. No Paraguai, eu fiz alguma coisa sobre a culinária. Agora, me falaram que quem cozinha... Santarém. Me falaram que quem cozinha bem é sua mulher. Ela cozinha bem. E tem um trabalho bacana também. Tem um trabalho de nutrição muito legal, que é o trabalho de personal diet. Ela faz a visita nas casas do cliente, uma espécie de nutrinani, assim. Ela faz um super nani, orientando as famílias no dia a dia como mudar os hábitos e como melhorar o comportamento alimentar. Ela fez com você também, não? Está fazendo. Tá Eu estava com 86, estou com 77. Acho então que já está bacana. Agora você estava falando sobre as crianças e o tratamento do câncer infantil, que é muito difícil. Isso, é verdade. Eu conheço e conheço bem esse tipo de trabalho e é difícil muitas vezes, né? Exatamente. Porque assim, lógico, com adulto também é. A doença é difícil, porém com a criança é mais difícil ainda, não é? Por vários aspectos, Edu. A criança tem alguns agravantes quando a gente fala do assunto, por isso que dia 25 de novembro a gente promove uma caminhada chamada Passos pela Vida, em 20 cidades onde o hospital está atuando, e no ano que vem vamos estender para o Brasil todo. Porque tem características na criança que é uma delas a mais preocupante. O diagnóstico geralmente é tardio. Porque os médicos sempre acham que é outra coisa? O médico analisa, avalia o quadro da criança e dá uma série de respostas, e muitas vezes de maneira equivocada. Não por falha de A ou B, mas porque não imagina que pode ser um quadro de leucemia, um quadro de câncer nos ossos, por exemplo. E aí essas crianças, quando chegam até a gente lá, quando chegam na unidade, elas já chegam bastante atrasadas. Ou Tanto seja, que nós temos não é facilmente diagnosticado. Quando acontece alguma coisa com a criança, muitas vezes até o pediatra local, enfim, acha que é alguma outra coisa. Uma virose, uma dor no osso que não para, aí trata aquele osso, o joelho, a perna, o braço, de uma outra maneira. Aquele tumor que apareceu, aquele nódulozinho, trata com alguma outra observação clínica que não um possível câncer. Entendi. Qual é o desafio agora? Mexer com o profissional, ortopedista, o pediatra, o pai, a mãe, a própria criança, para que assim como fizemos e com sucesso no Brasil com o câncer de mama, a gente consiga também diagnosticar mais cedo o câncer infanto-juvenil. E é o desafio porque quando a gente fez a parceria com o St. Jude, que eu citei agora, que é o grande especialista no mundo em tratamento infanto-juvenil, eles nos permitiram usar o protocolo deles por 10 anos. Entendi. Com o desafio de alcançar os números que eles alcançaram. E o St. Jude cura 93% das crianças. E hoje no Brasil, instituições sérias, renomadas, que trabalham muito, conseguem curar 45% das crianças. Nós perdemos muitas crianças. O quadro é muito grave. Ou seja, se a gente pensar em 93% é super positivo. Temos esses 10 anos para mudar isso. Então a gente pode variar de 40 e poucos por cento para 93%. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Nós vamos trabalhar, estamos trabalhando para isso. O primeiro passo foi dado em maio, quando inauguramos o Hospital Infanto Juvenil,
que é mais parecido com um shopping center do que com um hospital. A criança entra num ambiente totalmente lúdico. Ela tem até lanchonete com dinheirinho de plástico para ela fazer as compras e consumir. Brinquedoteca, teatro, cinema. As crianças paliativas ficam nos quartos com o teto retrátil, com o cenário mudando. A família fica internada junto com ela. Nós temos professores para a criança não parar de estudar. É todo um ambiente voltado... Ou seja, a condição são as melhores. As melhores, sem que a família tenha que pagar absolutamente nada. E a criança sinta-se amada. E a família sinta-se amada. E com um conforto, um alento. Porque você tem um filho, um parente, uma criança. Por isso que a gente se emociona muito quando entra no hospital e vê aquelas criancinhas sendo tratadas. Não por pena, não, mas por amor. Desperta um amor em saber que um ser tão frágil, pequeno e no começo da vida... Que depende sempre de um Depende adulto. sempre, está com aquilo que o livro que eu estou estudando chama de o imperador de todos os males, que é o câncer. Que é cruel, que é pesado, que não é simples, que é mutante, que é presente, que é um desafio para a humanidade, mas que pode ser curado se com as crianças a gente fizer o que está fazendo com as mulheres e os homens quando é o câncer de próstata. Se a gente prevenir, se a gente descobrir cedo, é possível curar. Ou seja, informação. Informação. Quando um hospital como esse vai para a sua cidade, enfim, ou, por exemplo, um trabalho que você faz de comunicação, o que é mais importante? É o antes, então? É o detectar? Por exemplo, nós estamos em Rondônia. Você como jornalista, experiente nessa doença, o que é o principal? Assim? Nós estamos em Rondônia. O hospital foi para lá. Tá. Abriu as portas, vai ampliar. Tá. O hospital trabalha com o tripé, Edu. Tratamento, prevenção e pesquisa. Tá. Lá nós começamos o trabalho de tratamento. Agora o desafio é a prevenção e a pesquisa. Para a prevenção, o Instituto Avon já mandou para lá uma carreta, são várias no Brasil todo, uma vai ficar exclusivamente em Rondônia para fazer o preventivo. Beleza, começamos assim. Em Ji-Paraná vai ser instalado um centro de prevenção. Aliás, eu vi essa carreta, é super interessante, super, até porque moderna. é como um hospital móvel, não é isso? Exatamente. Que em cidades e regiões que não dá para você ir, com o hospital não está presente, enfim, é como se fosse um hospital móvel, né? Capaz até de fazer cirurgias ambulatoriais. Câncer de pele, por exemplo, pode ser tratado na própria unidade móvel. Na própria unidade móvel. Foi para Rondônia, com a carreta, com o hospital. Qual é o desafio agora? O povo entender que é o mesmo hospital. Que muita gente que tinha que viajar 3.500 quilômetros não precisa mais. Pode ser tratada lá, dependendo do grau em que a doença se encontra. Algumas características precisam ser tratadas só em Barretos por causa da condição do hospital. Mas o de Rondônia está crescendo para isso e em breve terá uma unidade maior. E hoje você fica mais em Rondônia? Fico em Porto Velho, porque eu tenho um programa na televisão. Todos os dias? Programa na rádio, todos os dias, segunda a sexta, às 9 da noite. E abro a vaga na minha agenda, o espaço na minha agenda, para visitar empresas pelo Brasil todo, para levar o projeto de dedução do imposto de renda e colaboração, e apresentar o hospital. Os temas que você abrange no programa hoje são... Os mais variados possíveis. De todas as áreas. De cultura, de política, de esporte. Eu tenho um quadro chamado Cafezinho de Prosa, no qual eu entrevisto os convidados todas as noites, tomando um cafezinho, falando da vida deles, sempre humanizando o máximo possível o programa. E ao estilo Truman Capote, que é uma leitura que eu adoro, contando histórias, fazendo jornalismo literário. E nesse meio, sempre que eu posso, eu falo, aí como respondendo a tua pergunta, da importância de prevenir, de não deixar de cuidar do câncer com inteligência, porque é um jogo de xadrez, Edu. Eu tenho que mover as peças primeiro. A cura do câncer é um comportamento proativo. Como tem sido? Reativo. Aliás, é reativo o comportamento do ser humano. A gente vai depois que alguém fala, cara, você está doente. Hoje, numa entrevista, por exemplo, você sente que você mudou o teu modo de perguntar, o teu modo de agir? Com aquela pessoa. Tudo. Eu estou com um taxista indo para o shopping aqui, por exemplo, esse final de semana, ou andando por São Paulo. Eu toco nesse assunto. E a pessoa naturalmente fala de um problema na família, o dela. O rapaz que me levou na cadeira de rodas, eu não estava caminhando, do avião até o táxi, a esposa foi curada de câncer e a nossa conversa foi pautada sobre isso. Foi emocionante nesse aspecto também. Então eu sinto que no bate-papo, inclusive com os meus entrevistados, eu demonstro uma preocupação maior com ele, o filho dele, a família, se ele está se cuidando. E por causa desse amor do qual eu fiquei impregnado, né? Amor que a gente vê lá em Barretos. Esse aqui é um livro explicando um pouco
Essa é uma revista que a gente produziu. Do hospital. Ela já vai sair um novo encarte, um novo material. Quando o hospital se torna grande demais para ser só nosso. Conta a história da instituição desde os anos 1960 até agora, culminando com a inauguração do Hospital Infanto-Juvenil. Aí você vai ver que são 2.500 funcionários, quase 3.000 hoje, 250 médicos em período integral. Eles trabalham exclusivamente para o hospital. Nós temos, Edu, um centro de robótica, de capacitação e treinamento para médicos linkado com a França, com o IRCAD. Aqui é o Henrique Prata. Aqui é o Henrique Aliás, Prata. vou aproveitar e fazer o convite a ele aqui. Legal. Direto para ele vir aqui, poder divulgar da Vai mesma lançar forma. o livro contando a história do hospital, agora dia 5 de novembro, pode vir aqui Então trazer. já vem trazer o livro aqui para a gente... Olha essa foto aqui, é impressionante. O quanto cresceu são o 104 mil Hospital metros do quadrados Câncer. de Olha só área. o tamanho. 104 mil metros quadrados. A cidade de Barretos recebe hoje 3.000 pessoas por dia que vão para o atendimento. Você sabe que eu visitei já... Eu era moleque quando eu comecei a fazer trabalho beneficente, enfim, fui conhecer. Era bem pequeno na época, eu te confesso que era bem menor do que é hoje. Aliás, hoje é enorme, né? E o tratamento, é importante a gente dizer, 100% gratuito para as famílias. E você ouve as famílias que, enfim, têm o filho tratado, o atendimento é igual. Os depoimentos são sempre marcantes, né? Dos pais, né? O atendimento é o mesmo. Desde a hora que a pessoa chega no primeiro atendimento e passa por todas as fases, ela recebe altas dosagens, não só de quimio ou rádio, ela recebe altas dosagens de amor. Inclusive, no tratamento que é feito no regime paliativo, todos os setores do hospital são marcados pelo amor, inclusive a área de pesquisa. Eu falava do IRCAD. Que aqui está. Nós temos hoje um centro de capacitação e treinamento para cirurgia minimamente invasiva. Esse é o primeiro na América... Primeiro na América Latina, tem um em Taiwan e um na França. Ele é ligado à França e é um trabalho de absoluta modernidade e tecnologia baseada na robótica e o que ela pode permitir de cura, de avanço para o tratamento de homens, mulheres e crianças. Para você ter uma ideia, um equipamento que acabou de ser comprado, só o robô para tratamento de câncer de próstata custou $5 milhões. Então é tudo muito caro, é tudo macro, é tudo maximizado. Por isso a necessidade dos leilões, do cofrinho, das campanhas, da doação das empresas, né? O que vier. É o trabalho em conjunto, né, de todos. Um hospital que custa $20 milhões por mês, né? Não é... Custo, então, para se manter o hospital? Hoje já beira $20 milhões por mês. 20 milhões de reais para se manter? Para se manter. Quantos e às vezes não bate lá. E quantos atendimentos são feitos por mês lá? São 3.500 atendimentos por dia. 3.500 por dia? Por dia, exatamente. Ano passado nós tivemos 540 mil atendimentos. Quantos? 540 mil. 540 mil. Hoje existe uma fila de espera para ser atendido? Como funciona? Ela é facilmente contornada, porque há uma dinâmica, uma metodologia implantada com os protocolos do exterior e os que o que Barretos criou também, que permite que o agendamento seja tão bem feito, tão previamente bem feito, que o paciente chega, é atendido rapidamente e passa, sem precisar ficar voltando muito para o hospital, num dia, por todos os setores pelos quais ele tem que passar. Entendi. E não fica desgastante. Embora, em Barretos, o paciente não pague nem o transporte coletivo. Ele pode andar pela cidade e voltar sem pagar nada. Então, há uns cuidados assim para que o paciente e a sua família sofram o menos possível. Os albergues são mantidos, há um trabalho todo para que a pessoa se sinta de forma individualizada e humanizada, bem tratada. É lindo, é maravilhoso. Mudou tua vida mesmo. Mexe com a gente. Você era um cara muito duro antes disso, não? Não, eu sempre fui manteiga derretida. Sempre foi. Mas nunca havia parado para pensar no que a gente chamava tempos atrás, naquela doença. Ela era tratada assim, né? Ou seja, você sabia, enfim, tinha as informações, mas estava distante. Os números, né? Os dados, né? A estatística, a métrica. Eu sempre falo isso, a gente deixa de tratar número para tratar nome, para tratar aquela família, para tratar aquela pessoa, né? E a gente humaniza, quando a gente humaniza, abraça. Quando a gente abraça, tem calor. Quando tem calor, tem vida. Aí vai embora. Dá um tempinho para você comer, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fique com a gente, até já, tá bom?
E a gente está de volta aqui com o Beni Domingues contando a experiência de vida dele como jornalista, 24 anos, porém, há um ano teve uma experiência que mudou a vida dele, que foi visitar e fazer uma matéria sobre o Hospital de Câncer de Barretos. Depois passar a fazer parte dessa família maravilhosa. Essa daqui é a camisa. Passos que Salvam é uma arte específica para a caminhada que vai acontecer dia 25 de novembro em 20 cidades nas quais o hospital está presente, Juazeiro, Jales, uma unidade nova que foi inaugurada, Cuiabá, aqui na região de Barretos, e em Porto Velho e em Ji-Paraná, onde em Rondônia o hospital está presente também. Ano que vem a ideia é fazer a caminhada no Brasil todo, a exemplo do que o St. Jude faz em Memphis, e depois, por extensão, acabou fazendo nos Estados Unidos, envolvendo milhões de pessoas que caminham dia 25 de novembro pela cura do câncer infanto-juvenil. Porque assim como eu falei no começo, como a gente fez com um sucesso relativamente positivo com o câncer de mama, agora a ideia é obter sucesso. Fazer a mesma coisa com o câncer infantil. E a E melhor forma para isso é a informação. E a pessoa vai comprar a camiseta e um squeeze, que tem também essa arte, para tomar a sua aguinha durante a caminhada, ao preço de R$20 apenas, nessas cidades, ou através do site hcbarretos.com.br, Hcâncer Barretos, e ajudar também para que a caminhada seja um sucesso dia 25, traga já algum impacto e depois, ano que vem, a gente consiga algo maior, com mais artistas, com mais gente de renome, com mais pessoas presentes, como já acontece nas campanhas que os artistas gravam CDs, doam os cachês, enfim. Você sabe que o trabalho é muito sério, muito grande. O lançamento do livro vai ser dia 5 de novembro no Dia 5 de novembro. Aqui em São Paulo, com o Prata e toda a sua equipe, divulgando a história, um pouco dessa história que eu estou contando agora. E a caminhada é parte importante disso. Eventos que não deixem a chama apagar, Edu, essa é a ideia. Eventos que sempre estejam chacoalhando a memória das pessoas. O que você aconselha para as pessoas que, enfim, não conhecem um trabalho como esse, conheçam o trabalho, visitem os locais? Como você, como jornalista que foi pego lá fazendo uma matéria, explicando... Você foi para fazer uma coisa, acabou fazendo outra. Acabei começando a fazer outra. Enfim, começou de uma forma, virou para uma outra totalmente diferente. Eu recomendo o que eu fiz para você durante o intervalo. O convite que eu faço em nome da diretoria, da doutora Sila, do Zardini, de todo o pessoal, da Karina, da imprensa, do próprio Prata, para que a pessoa vá até o hospital. Ela sinta, ela respire aquele ar, ela fale com as pessoas. Você está sendo bem tratado? Como é que é o tratamento? Porque é possível, então, Edu, que um local 100% SUS traga uma medicina de qualidade. Que as pessoas sejam, sem precisar pagar nada, tratadas com a dignidade que elas merecem. E o que mais mexe comigo, Edu? As pessoas tratam esse paciente com amor, e esse é o amor verdadeiro, Edu, porque o paciente chega sem nada. E ainda está doente. E essa doença. E ele recebe todo esse trato, todo esse cuidado de cada profissional, de cada setor. Quando a pessoa enxerga isso, ela fala assim, poxa, qual é a minha obra? Ela vai perguntar, qual é a minha obra? Não necessariamente em relação ao Hospital de Câncer de Barretos, mas o Hospital de Câncer da sua cidade. O Camargo, o Einstein. Né? Porque não existe uma Olimpíada para saber quem é melhor. Se todos esses hospitais, e já está acontecendo esse fenômeno, como acontece na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, se unirem nos protocolos de pesquisa, de tratamento e prevenção, trocando ideias, como é que a febre tifoide, como é que a tuberculose, como é que elas acabaram? Por causa das trocas de informações. Lá atrás, quando ela era chamada de aquela doença, a leucemia, por exemplo, ninguém sabia o que era, aquilo que deformava o sangue, foi a troca de informação, foi o subsídio de um para o outro, a multiplicação de conhecimento que trouxe o que a gente tem hoje. O robô fazendo cirurgia em alguém, o especialista, a pessoa que cuida e sabe do que está fazendo. Um banco de câncer como nós temos, com mais de 64 mil tumores, que é um dos maiores do mundo. Um banco que permite que a gente multiplique essa informação. Olha, nós temos aqui vários tipos. Tratamentos, experiências, exatamente. A gente pode oferecer nós já temos um também. histórico, nós temos para oferecer isso, para quem está começando. Para que assim como o St. Jude e o MD Anderson são os nossos modelos, os hospitais irmãos na América, nós sejamos também o hospital irmão mais velho de alguns que estão começando. Aliás, vou pedir para você repetir o seu contato, para que as pessoas do Brasil inteiro que assistem a gente, também na Record Internacional,
em outros países, enfim, vamos colocar até na tela. O meu Twitter é @DominguesJúnior. @DominguesJúnior. Eu tenho 2 endereços de Face, um é pessoal e o outro é o do trabalho, que é o Beni Domingues, que é o mais próximo meu mesmo, do dia a dia, e no qual eu falo mais do hospital. E o Benedito Domingues Júnior, com Czinho antes do TO, Benedicto Domingues Júnior, que é minha página pública. E o H-Câncer Barretos, o HC Barretos, também está no Face, também está no Twitter. Quem quiser falar direto com a Karina, com a equipe de imprensa, fique à vontade. Até, eu falo isso com muita naturalidade, são as pessoas que sabem muito mais disso do que eu, estariam até muito mais capacitadas e com subsídios para falar sobre o prata e as pessoas que estão há 30, 40 anos fazendo isso. Mas eu recebi esse desafio e venho falar em nome deles que os nossos endereços online... Mas o tempo eu tenho certeza que não importa. O que importa é o carinho que você fala, a forma... Exato. Os nossos endereços online estão à sua disposição para que você nos procure. Tenho certeza que o atendimento que vai ser dado para o internauta é também recheado de amor. O meu vai ser e o do hospital vai ser também. Agora, você está escrevendo um livro de crônicas também. Isso, Que você adora fazer. Eu escrevi durante muitos anos para o Diário da Amazônia e as crônicas eram publicadas no primeiro caderno de cultura, toda quinta-feira. E a editora Marcela Ximenes começou a dizer para mim, publica, faz um livro. E eu, não, vamos deixar no jornal. Aí eu conheci o editor-chefe da editora Pindaíba, que é aqui de São Paulo, que procura novos autores. E ele conheceu o trabalho. Falou, nós vamos fazer um livro. E eu ainda fiquei receoso. Comecei a colocar nas redes sociais, para ter um feedback. Mas receoso do quê? Não, vamos experimentar, porque não é tão simples assim. Aí eu comecei a experimentar a opinião dos internautas. Eles começaram a dizer, publique. Aí eu fiz a prova final. Eu entreguei o resumo para a Estela Florence, que é uma escritora que eu adoro. Tornou-se minha amiga através do Sempre um Papo, que é um projeto literário que a gente divulga. E ela concordou em fazer a orelha e o comentário para o livro. E me incentivou. Falei, agora não tem mais jeito. Beni, uma coisa interessante. Cada entrevista, enfim, e cada pessoa que eu conheço acaba aprendendo, com certeza. Hoje eu aprendi também, mas assim, é legal ver você, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, tudo corrido, não dá tempo para fazer nada, tal. Você faz um programa por dia... À noite. Programa de rádio ao meio-dia. Programa de rádio. Depois tem programa aos sábados. Final de semana na Record News, chamado Trilhando a História, que eu gravo durante a semana. Depois tem... Aos sábados tem um programa de TV também, que é um outro papo de redação. Escreve a crônica. Escrevo as crônicas. Agora o Crônicas vai virar Croniquinhas de Bolso, o próximo. E o terceiro é o Contos Domingueiros para se ler aos sábados. E arranjou bastante tempo para cuidar das pessoas do câncer também. O coração está nesse trabalho. Eu espero que ele seja bem sucedido, porque ele sendo bem sucedido, vidas serão salvas. E a gente está aqui só para isso, para que essas vidas sejam salvas. Bom, o Henrique está convidado a vir aqui. De repente traz o livro também. Sim, ele coloca à disposição do que precisar. E queria demais agradecer pela tua presença. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Quando o Marcão contou a tua história, falou assim, eu falei, pode ser, semana que vem, se ele estiver aqui em São Paulo, já pode trazer ele aqui. Muito obrigado pela presença. Eu te agradeço também. Comeu bem? Comeu direitinho? Comi muito bem. Eu vou continuar, se você me permite, depois da gravação, porque está uma delícia. Pode ficar. E obrigado, Edu. Deus te abençoe. Obrigado. Imagina. A toda a Record News, a Record, ao grupo todo, porque eu tenho certeza que você vai lá em breve e vai também ter a vida ainda mais transformada, porque você já é um baita cara. Não, obrigado. Eu te agradeço de coração. Domingo, você vai receber de presente da Tupperware a linha Crystal Wave. Com ela é muito mais prático usar no seu micro-ondas também. Os produtos permitem que você aqueça os alimentos com uma forma muito legal para não ressecar o produto. Obrigado. Você vai receber, está toda ali, ó. Ela tem como se fosse uma chaminézinha para o produto manter a qualidade dele, para você preparar um arroz, enfim. É praticidade para o seu dia a dia. Vai sim, sua esposa vai ficar feliz. Aliás, vou mandar para ela. Maravilhoso, manda para ela, melhor. Você que quer se tornar uma revendedora da marca, entre tupperware.com.br. A gente vende lá na sua terra também. Maravilha. Viu? Um beijo a todos, tenham uma ótima semana. Obrigado. Obrigado, mais obrigado. Valeu. Desculpa. Muito especial. Obrigado.